toque, toque. Ou de dentro, ou de fora. Bom dia. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. O Prosa de Minas pede passagem. Afinal, o dever de fazer propaganda deste conhecimento nos trouxe aqui. E eu estou fazendo o que mais gosto, falando de cultura racional, falando dos livros Universo em Desencanto, o livro da vida. Estamos trabalhando para um mundo novo, um novo mundo. Estamos no Facebook, no YouTube, nas várias redes sociais espalhadas por aí. Estamos proseando, pontuando, contextualizando. O Prosa de Minas, ouvintes, é que nem aquelas vendinhas do interior, aqui das Minas Gerais, aquelas com balcão de madeira e caderneta velha. Tem um tiquinho de tudo. Então, ouvintes, sem delongas, vamos prosear, vamos falar da guia de 7 pontas, a estrela guia dos 7 reinos, a fábrica de vidas. Vem comigo. Eu lido na área da saúde, lido com a terceira idade, ou como gostamos de falar, a melhor idade. Eu tenho um paciente bem interessante, o seu Altair. Ele é o nosso personagem de hoje. Uma figuraça muito inteligente, agradável e gentil, ex-deputado federal, ex-desembargador, fluente em 7 idiomas. Sem dúvidas, um homem interessante. Também um bom marido e um bom pai. Mas infelizmente, ouvinte, o seu Altair estava vivendo um doloroso processo de degeneração da matéria. Um câncer o estava consumindo e também ele estava caminhando a passos largos para a cruel, a muito discutida doença, o Alzheimer. Sim, ouvintes, as mazelas da matéria estavam acontecendo. Era um corpo frágil lutando e uma mente desorientada pelejando. Eu, nos meus plantões, sempre levava o primeiro volume da obra e também ia sempre com camisas referentes à cultura racional. Hora do mapa, hora do livro, hora dos 3 poderes, hora do senhor MJC, Manuel Jacinto Coelho, o homem do outro mundo. Era minha divulgação visual, ouvintes, dia a dia, noite a noite, sempre embaixo do meu jaleco. Desde que conheci o seu Altair, eu divulgava para ele. Isso antes dele desenvolver as patologias, doenças. Mas como agora ele estava preso em algum lugar, num labirinto mental, e sua mente estava cansada, eu pedia licença a quem é de direito e lia em voz alta algumas mensagens do livro. Lia os fluidos, junção do corpo humano, o rosário da vida, o poder do magnético, as demandas dos espíritos materialistas, as garças brancas e tantas outras. Eu divulgava para ele, ouvintes. Eu o ajudava a tratá-lo. Afinal, era um dever racional. Eu verdadeiramente o amava. Queria sim
que ele tivesse uma chance. E também, ouvintes, como proteção, sempre usava minha guia. Em mais um dia com seu Altair, de novo, ele fazia a pergunta de sempre. Perguntava pela guia. Ele era fascinado pela guia. Um dia, ele pediu-me para tocar na guia. Ele não queria pegá-la, somente tocá-la. Eu permiti. E ele ficava sempre olhando, sem nada dizer. Então, um dia, ou mais um dia, nos seus devaneios, ele se esquecia e fazia sempre a mesma pergunta. Ele perguntava se aquela era a estrela de Davi. Eu parava sempre o que estava fazendo e pacientemente explicava. O senhor se lembra qual é o significado da estrela de Davi? Ele dizia que não. Eu pensava na sua imensa biblioteca, em algum lugar da casa, com mais de 1000 livros e, segundo a família, todos lidos por ele. Eu pensava, todo aquele conhecimento adquirido se esvairindo, indo embora. Por quê? Porque aquele não era o saber verdadeiro, não era o saber natural, era o saber do artifício. Mas isso é outro assunto. E eu explicava, a estrela de Davi, seu Altair, é um simbolismo, é simbólico e é formada pela sobreposição de 2 das 3 letras do nome de Davi. Outra interpretação, seu Altair, é que um dos triângulos representa o homem e suas 3 vertentes: o corpo, a alma e o espírito. E o outro remete a Deus e a Santíssima Trindade, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele, num reflexo de lucidez ou de ironia, me inquiria: você acredita nisso que você disse, Júlio? Eu ria e respondia: a gente tem que acreditar em algo, né, seu chato? Ele rindo com os olhos, e mesmo diante a dor, e antes de se perder no seu esquecimento, me perguntava: e ela? Apontava para a guia. O que ela representa? E eu respondia: é a guia dos 7 reinos da vida. Então me explique, meu filho. Ele insistia: o que é os 7 reinos da vida? Ah, ouvintes, sempre que ele me perguntava a respeito da guia, do livro ou das mensagens que eu lia para ele, uma pequena cascata de luzes douradas caía em cima dele. E eu dizia, como que para niná-lo: sol, lua, estrelas, água, terra, vegetais e animais. Os 7 reinos da vida, seu Altair, forma a natureza, que é a fábrica de vidas, em vários graus, em níveis de vibração, na evolução natural e cósmica. Então, meu amigo curioso, disse-lhe eu, cobrindo-o para protegê-lo do frio: na natureza, tudo é energia, transformada em vidas, que possui sua força e poder de vida. A matéria é energia em estado de condensação, enquanto a energia é a matéria em estado radiante. E assim, tudo é energia transformada em vidas.
e ele adormecia me ouvindo, ouvintes. Os efeitos da medicação eram fortíssimos, mas eu sempre acreditei que a leitura que eu fazia para ele e as explicações também o ajudava mais que sua medicação. E eu sempre respondia a mesma pergunta para ele: o que significa a guia, Júlio? E no outro dia, logo cedo, ao vê-lo, ele me dava um caloroso bom dia. Seu bom dia era assim: bom dia, Júlio César da Estrela Guia, que não é a estrela de Davi. E ele me perguntava a respeito da guia e um novo dia. Teve um dia, ouvintes, que sua encantadora esposa, a sempre séria Dona Aparecida, me interpelou na varanda da sua imensa residência. Disse ela com serenidade: Júlio, o Altair vive falando da sua guia, que ainda vai ter uma guia igual à sua, que ele ainda está aprendendo sobre ela. E reparo que ele sempre te pergunta sobre ela. E você, com carinho, paciência e generosidade, responde sempre da mesma forma: nós te agradecemos. Ela então criou coragem, ouvintes, e perguntou o que queria. Fale-me dessa guia, Júlio. Explique-me sua origem e funcionalidade, e também essas virtudes que ouço você falando com o Altair. Parece um tema bem interessante. Então, ouvintes, eu expliquei para ela a respeito da guia das 7 pontas, a estrela guia. Ela ouvia tudo pacientemente, fazia perguntas importantes e oportunas. Vocês querem ouvir o que eu disse para Dona Aparecida, que a deixou curiosa a respeito dos livros, O Universo em Desencanto, que fez com que ela se tornasse uma estudante fidedigna de cultura racional? Farei isso, mas de uma forma diferente. Vocês vão saber o que eu disse naquele dia, nas vozes das 2 convidadas do Prosa de hoje. Lourdes Correia, uma estudante que respeito muito, firme na missão de fazer o bem, sem olhar a quem. Ela, de Portugal, e a Elizabeth Neves, moradora de São Paulo, da freguesia do Ó. Ouvintes, ponham atenção. Salve a divina estrela guia do astral superior e viva o racional superior. Os 7 reinos da vida representam a fábrica de vida. Então, tudo que tem vida tem força, pois a força é energia e a energia é a força que gera vida, por ser o poder da vida. Tudo na natureza e em todo o universo é energia transformada em vários graus vibratórios de vida. A matéria
é energia em estado de condensação. E assim, os fluidos, os corpos fluídicos, são a causa da formação da vida, por ser os fluidos os geradores e causadores de todas as vidas. Então pergunta-se, o que é fluido? Fluido é um ser vivo que dá o efeito e a causa da matéria, pois não há efeito sem causa. Isso é a razão de se dizer que o fluido dá a vida, pois a vida sem o fluido não existiria. É por causa do fluido que existe a vida. O fluido é um ser animador. É um ser animado, constituído pela ação que dá origem à vida e todas as coisas desta natureza e do universo. Pois o fluido é um ser que provém das sementes que produzem e organizam a vida e que, para não falarem em fluido, falam em sementes ou em energias. Então, qual é a força mais poderosa do universo? É a força dos fluidos. Assim, está nos fluidos a força maior do poder que gera e cria todas as vidas. Então, o maior poder é o poder universal, que é o fluido racional. Está explicado o poder da guia dos 7 reinos que representa o reinado do Sol, que é o gerador, criador e formador de todos os fluidos. Por isso que nela, na guia do astral superior, que é a estrela de 7 pontas, está encravada uma pedra de rubi. Assim, conforme o movimento dos ponteiros de um relógio, fazendo gerar a força, temos a ponta com uma pedra de brilhante encravada, o reinado das estrelas, a ponta com pedra de esmeralda cravada, o reinado dos vegetais, a ponta com uma pedra de ametista encravada, o reinado da terra, a ponta com uma pedra de águas marinhas cravada, o reinado das águas, a ponta com uma pedra de topázio cravada, o reinado dos animais. E por fim, fechando o ciclo dos 7 reinos, na ponta, com uma pedra de safira encravada, o reinado da lua. Está explicado racionalmente o que quer dizer cada uma das pontas da guia do astral superior dos 7 reinos da vida. Cada ponta desta estrela, um reinado. Cada reinado, um poder, uma função na organização da vida. E todas reunidas formam um tesouro inestimável. O reinado do Sol dá ao vivente a virtude de acalmar os excessos de cólera, dá beleza e elegância, livra das falsas amizades, fortalece a luz interior e clareia o coração. Conserva a saúde por trazer o fluido vital do gerado e criador
e elimina as tristezas do coração, por clarear com a luz superior do gerador e criador da vida nesse mundo. Reinado da lua dá ao vivente a mais pura emoção e a verdade, a pureza, a paz e a concórdia, por resplandecer no coração a luz do Criador. Torna a pessoa devota, caridosa, amorosa e piedosa. Inspira o bem, fortalece a intuição, modera o fogo e o ardor da paixão desenfreada. É um talismã da felicidade no amor, aumentando o fluido da memória. Impede do vivente recair nas faltas cometidas. Preserva a pessoa da miséria e fortalece os laços familiares. Reinado das estrelas. É tal qual as estrelas que brilha. Assim transmite o brilho do seu ser na vida do vivente. Reinado dos vegetais. Dá sabedoria, serenidade, a vivacidade, uma boa memória e traz a luz no coração. Faz reunir riquezas e antever o futuro e conhecer o passado e o presente. Reinado dos animais. Tem um poder da evolução e de acalmar os desejos de luxúrias e as vontades bestiais. Resfreia a cólera e também livra a pessoa de sonhos maus. Reinado da terra. Torna a personalidade da pessoa acessível às ciências e às filosofias. Firma o pensamento das pessoas. Tem propriedade de livrar o vivente do orgulho, da vaidade, do ciúme, da avareza e da ambição. Desenvolve o bom caráter, firmando a pessoa dentro da ética e da moral. Impede que a pessoa se embriague pelas ilusões e fantasias do mundo. Traz a felicidade e a fortuna. Reinado das águas. Traz o puro sentimento, as afeições de todos que estiverem ao seu redor. Limpa as mágoas do coração e clareia os sentimentos. E assim, meus irmãos, aqui está os dados claros para grandes certificações e cientificações da guia do astral superior, que é a estrela de 7 pontas, que representa os 7 reinos da vida, esclarecido, provado e comprovadamente, com minuciosas informações, tintim por tintim, sobre o porquê dessas pedras encravadas nas 7 pontas desta divina estrela guia. Racional, raciocínio, raciocínio racional. Guia dos 7 reinados, o significado. A guia dos 7 reinos. Rubi, reinado do sol. Brilhante, reino das estrelas. Esmeralda, reino dos vegetais. Ametista, reinado da terra. Água marinha, reino das águas. Topázio, reino dos animais. Safira, reinado da lua. Os 7 reinos da vida. Os 7 reinos da vida representam a fábrica de vidas. Então, tudo que tem vida tem força.
pois força é energia e a energia é o poder da vida. Tudo é energia. A matéria é energia transformada em matéria. E assim, os fluidos, os corpos fluídicos, são a causa da vida. Então, qual é a força? Qual é a força mais poderosa do universo? É a força dos fluidos. Assim, está nos fluidos a força de maior poder. Então, o maior poder é o poder universal. Está aí explicado o poder da guia dos 7 reinos, que para quem conhece é o tesouro poderosíssimo. A ponta superior da guia dos 7 reinos representa o reinado do Sol. Nela está engatada uma pedra de rubi, assim conforme o movimento do ponteiro de um relógio. Aponta com uma pedra de brilhante encravada o reino das estrelas. Aponta com a pedra de esmeralda encravada o reino dos vegetais. Aponta com a pedra de ametista encravada o reino da terra. Aponta com uma pedra de água marinha cravada o reino das águas. Aponta com uma pedra de topázio encravada o reino dos animais. Aponta com a pedra de safira encravada o reinado da lua. Está aí explicado o que quer dizer cada uma das pontas da guia dos 7 reinos, a guia do astral superior. Cada ponta um reinado, cada reinado um poder, uma função, e todas elas reunidas formam um tesouro inestimável. Reinado do Sol dá ao vivente a virtude de acalmar os excessos de cólera, dá beleza e elegância, livra das falsas amizades, conserva a saúde e elimina as tristezas do coração. Reinado da Lua dá ao vivente a verdade, a pureza, a paz e a concórdia, torna a pessoa devota e piedosa, inspira o bem, modera o fogo e o ardor das paixões. É um talismã de felicidade no amor, impede do vivente de cair nas falsas cometidas, preserva a pessoa da miséria. Reinado das estrelas é tal qual as estrelas, assim, transmitem o brilho do seu ser na vida do vivente. Reinado dos vegetais dá a sabedoria, a vivacidade, uma boa memória e felicidade no coração, faz reunir riquezas, antever e conhecer o futuro. Reinado dos animais tem o poder de acalmar os desejos de luxúria e refreia a cólera, e também livra a pessoa de sonhos maus. Reinado da terra torna a personalidade da pessoa acessível às ciências, tem a propriedade de livrar o vivente do orgulho e da vaidade, desenvolve o bem, o caráter, impede que a pessoa se embriague, traz a felicidade e a fortuna. Reinado da água traz a afeição de todos que estiverem ao seu redor. Então aqui, dados bem claros para grandes certificações, provados e comprovados, com minúcias, tintim por tintim. Salve o racional superior, salve o superior racional. Eu sou Elizabeth Neves, de São Paulo, Freguesia do Ó.
Ouvintes, em 2019 eu voltava de Curitiba, terra da minha companheira. Ainda não havia entrado nas Minas Gerais quando meu celular tocou. Era a Dona Aparecida. Eu ainda estava de férias. Sabia, ouvintes, que algo estava errado. Ela não me importunaria nas minhas férias. Sua fala estava embargada. Meu coração apertou. Ela então disse: Nossa estrela guia, Júlio, acabou de se apagar. Minha única pergunta, ouvintes, foi: ele sofreu? Ela disse que não. Simplesmente se apagou. Como foi? Disse ela. Ele estava na mesa do café. De repente colocou a cabeça na mesa e silenciou. Ah, ouvintes, ainda me lembro das suas últimas palavras antes de eu sair de férias. Não demora nas férias, Júlio César. Volta logo, pois tenho uma pergunta para te fazer. Eu sabia qual era. Ele ia me perguntar da guia. E eu, ouvintes, como um bom filho, eu responderia. Minha esposa me olhou, sabendo da minha dor, comentou: máquinas velhas se vão, máquinas novas vêm. Eu não ousei discordar, apenas olhei para fora do ônibus e chorei um choro sentido. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Eu sou o Júlio César, das Minas Gerais.